Hoje, mas vou ter que repeti-la semana que vem, porque é através dela que nós abrimos tudo que vocês desejam e tudo que eu podia desejar do Espiritismo. É nesse trabalho que a gente vai ver hoje. O Espiritismo vai ficar muito claro para nós. Tudo. Inclusive problemas que possam ter com médiuns, efeitos físicos, etc. Tudo isso é equacionável. Tudo. Então, essa aula é que define justamente o grande problema que o Espiritismo atravessou pelo professor Kardec, que é a preocupação dele na época, e que hoje também atravessa. Não é? Então, vamos pedir a Ave Maria e dar início ao nosso trabalho. Né? Jesus, estamos abrindo aqui a nossa aula do dia 30 de abril e agradecemos a vós e a Deus Todo-Poderoso, bem como aos espíritos que supervisionam e se encontram presentes a esse dia, a essa noite, pela oportunidade de termos de passar esses conhecimentos que para mim também foram revolucionários. Assim, Mestre amado, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, pedindo a bênção para todos dessa casa, todos os alunos, seus familiares, damos por abertos os nossos trabalhos no dia de hoje. Que Deus esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá? Eu coloquei isso aqui, ó, desde 1993. Porque falam tanta coisa a meu respeito, boa e má, viu, Wilson? Que eu resolvi colocar isso daqui para dizer quando eu comecei isso. Tá? Não quis não, mas eu tive que colocar, hein? Não, eu não comecei aqui em 93, eu comecei aqui em 70 e poucos. O curso foi em 93, né? 96, foi em maio de 93, portanto, vamos fazer 18 anos, né? Uma coisa assim, 19 anos, né? Hein? Foi 4 de maio, é isso mesmo. Dr. Rocha Lima já tinha falecido na época, tinha um outro presidente, e esse outro presidente teve uma história que aí eu comecei a aula com esse outro presidente. Então, nós vamos ver então o que diz a aula de hoje, que vocês vão me entender muito bem. A aula de hoje trata da elaboração do Espiritismo. A melhor maneira nós de entendermos uma ideologia é compreendermos o pensamento que construiu essa ideologia. Quer dizer, o que levou, do ponto de vista lógico, do ponto de vista da inteligência e do ponto de vista do finalismo, a elaboração da ideologia, no caso, o Espiritismo. Tem que fechar a porta por causa da energia, tá? A gente não pode trabalhar com a porta aberta. Fica muito estranho para mim, que eu sou médium, eu sofro com isso. Obrigado. Então, nós temos que buscar alguns conceitos preliminares para entender esse processo elaborativo. E o primeiro dos conceitos é o que é a palavra revelação. Qual é o conceito da palavra revelação?
Bem, do ponto de vista da etimologia e significação literal, revelação vem do latim revelare, de velum. Velum é um véu. Então, revelare, literalmente, é levantar, tirar o véu, levantar o véu ou dar a conhecer. Portanto, a revelação é trazer algo que estava escondido, entre aspas, ou desconhecido por alguma coisa que o vendava, no caso, um véu, e trazer ao conhecimento das pessoas. Bem, qual é a natureza da revelação, a natureza essencial, fundamental? É que toda revelação, ela tem que representar a verdade. E nós aprendemos em filosofia que verdade é a evidência dos fatos. Quando nós conseguimos evidenciar um fato, comprovar um fato, nós então estabelecemos uma verdade para aquele fato. Quando nós chegamos a evidenciar o fato, nós ficamos no terreno da especulação, da hipótese, dos ensaios. Então, a nossa doutrina está cheia de escritores que são ensaístas do Espiritismo, falando sobre origem de doenças, sobre fenômenos, tentando explicar fenômenos do Espiritismo, doenças e outros fatos espíritas. Mas a eles não conseguem evidenciar isso. Portanto, nós temos que, do ponto de vista da teoria do conhecimento, que é chamada epistemologia, nós temos que entender que eles estão produzindo um ensaio, um estudo pessoal, porque nem tem a comprovação universal, como Allan Kardec o fazia, através de tantos e tantos médiuns e tantos trabalhos. Então, o fenômeno revelação, o fato de revelação, ele tem que representar a verdade, essa verdade que é evidência dos fatos. A revelação é uma expressão do conhecimento, ela só pode comunicar a verdade. Nesse ponto, a revelação e verdade são sinônimos, na medida em que essa sinonímia está inserida no contexto da compreensão do conhecimento humano. Então, nós estamos fixando as bases. Então, na revelação, a etimologia é do latim revelare, levantar o véu ou dar a conhecer. E a natureza dela será sempre a verdade. Se não for verdade, a revelação não é uma revelação, é uma falsa revelação, é alguma coisa, pode ser tudo menos revelação. Então, o fato de dar conhecimento a essa verdade, ela leva a uma dupla significação da expressão da verdade. Ela pode ser uma verdade espiritual, que é a revelação espiritual, por muitos chamados religiosa. Por exemplo, a comunicação de Deus de uma verdade, através de um mensageiro, de um intérprete, que pode se dar pela palavra direta, pela intuição e por algum efeito de audiência, clarividência, enfim, algum efeito mediúnico. Nesses casos, o expressar da vontade de Deus é chamada revelação divina. Ou seja, quando a revelação expressa a vontade de Deus, é a revelação divina. Porque há outras revelações espirituais que não são de caráter divino. Para muitas pessoas, a fé encontra-se vinculada à revelação. Quer dizer, a revelação é uma questão de fé. Isso é um estudo que nós fizemos assim, mostrando que para os protestantes, não é? Eles acharam que a fé, ela resolveria todos os problemas, não é? E, inclusive, eles teriam a graça de Deus pela fé e não pelas obras. Mas isso foi uma epístola de Paulo que contraria ele mesmo no que ele diz sobre o valor da obra e, no caso nosso, a obra como caridade.
Mas, de qualquer forma, o Espiritismo, ele vai reconhecer esse revelador, mensageiro, que também é o profeta, ou o Messias, sob a visão que a revelação é um ato mediúnico, de efeito inteligente, que comunica uma ideia e que prevalece, onde prevalece a audiência, a audição mediúnica, a clarividência, a vidência mediúnica, a intuição, a percepção pelo pensamento, pela inspiração e muitas vezes a fala do médium de psicofonia, a voz direta. Pelo seu caráter mediúnico, a revelação espiritual vai independer da inteligência ou da razão. Ela cai sobre o intérprete como uma espécie de raio, puf, subitamente. Então, o Espiritismo toma a revelação como um ato mediúnico. Não depende propriamente de fé. Depende de uma comunicação que Deus estabelece de alguma maneira com algum profeta ou com algum Messias, ou no Oriente com algum avatar. Então, dentro desse contexto, Moisés e Jesus são reveladores divinos, porque expressaram a vontade de Deus. Aí vejamos o que o professor Kardec diz sobre isso. O caráter essencial da revelação divina é da eterna verdade. Claro, Deus não vai se contradizer, nem mudar o que disse, né? Toda revelação que tem erros ou está sujeita a modificações não pode se originar de Deus. Algo que é mutável não vem de Deus, porque Deus em si mesmo é imutável. Ele não vai estabelecer leis que depois elas são modificáveis. E quem estabelece leis modificáveis é o próprio homem. Então, o Cristo e o Moisés foram os dois grandes reveladores do mundo. E nisso está a prova da sua missão divina e propriamente da revelação divina. Agora, o outro aspecto da revelação é a revelação que se atém aos fenômenos da natureza material e espiritual. Aqui está faltando espiritual. Ou seja, pesquisa-se as ciências humanas. Então, nesse sentido, podemos dizer que Arquimedes, Galileu, Newton, Descartes, Bacon, Darwin, Pasteur são reveladores científicos, porque se atém ao mundo material. Mas como a ciência também, pelo Espiritismo, ela se estende ao mundo espiritual, nós devemos que dizer, com a permissão do professor Kardec, que há revelador dos fatos espirituais, do mundo espiritual, também Kardec é um revelador. Então isso é importante saber. Então nessa dupla significação da revelação, ora quando ela tange para o mundo espiritual, basicamente moralmente falando, Deus tem como mensageiros os profetas e os messias. Isso pode chegar por um ato mediúnico. Aqui tem dois atos mediúnicos, palavra direta, não é ato mediúnico, é a voz direta, a voz espontânea, sem médium ou pela intuição. Mas também tem outros recursos, como a psicofonia, a vidência, etc. E a característica da revelação é sempre a eterna verdade. Algo eterno, ou seja, eterno é a antítese do temporal, eterno é a antítese do cambiável, eterno é a imutabilidade. É uma verdade em si mesma imutável. Modelos disso, desse tipo de revelação divina, Moisés e Jesus, eles são por isso chamados reveladores divinos na obra do Espiritismo. E na área científica, por isso que nós podemos entrar muito tranquilamente no mundo mediúnico, os fenômenos mediúnicos são objeto da ciência espírita, seja pelo fundamento da mediunidade ou dos fenômenos espíritas, que são o perispírito, os fluidos e a mediunidade. É nessa trilogia, perispírito, fluidos espirituais e mediunidade, que se manifestam todos os fenômenos espíritas. Então,
como a revelação nós podemos investigar e revelar fenômenos espirituais tão bem como Bacon revelou o método de observação experimental, como Newton, a lei da atração das massas, etc. Então, os mensageiros, no caso da revelação científica, são cientistas e pesquisadores. E para isso, eles utilizam a ciência, o método de observação experimental, que nós estudamos aqui abundantemente, e o método científico, que já tem a característica das equações, das fórmulas e dos números. Enfim, também caracteriza uma eterna verdade, porque faz parte da ciência a verdade científica. E a verdade científica é aquela que ganha a sua grande expressão quando ela é quantificável, quando ela é traduzida em número, ou quando as experiências dela, mesmo sem número ainda, pelo método experimental, revelam algumas coisas que nós não podemos contrariar. Como modelos dessa eterna verdade, nós podemos dizer que Galileu e Newton estão nisso, mas também nós temos que incluir o professor Kardec. Como ele escreveu esse livro, que nós estamos trabalhando hoje, que é a Gênese, não ficaria bem na época dizer que ele é o revelador científico, mas ele é definitivamente também um revelador científico, revelador do mundo espiritual, né? Então, aqui também a eterna verdade. É nessa duplicidade da revelação espiritual, divina e científica é que o espiritismo vai ser estudado. Bem, para que nós possamos entender o que é a revelação espírita corretamente, aqui que é o grande problema, que os estudantes de espiritismo, os que praticam o espiritismo, não percebem, é chamado por Kardec o nó da questão. Ele chama isso de nó da questão. E agora nós vamos entrar na grande, eu diria, na grande alavanca, né, como Arquimedes criou, da compreensão dos fatos espíritas da própria doutrina. Vamos entrar no problema maior da doutrina. Vamos lá. Em setembro de 1867, Allan Kardec, já na Revista Espírita, que ele publicava, né, publicou um artigo chamado Caracteres da Revelação Espírita. E esse artigo ele saiu mais tarde no livro A Gênese, que foi publicado em pouco tempo depois, em janeiro de 1988. Muito bem. Para vocês terem uma ideia, em 31 de março do ano seguinte, 1869, Allan Kardec falece. Quer dizer, foi o último livro dele que ele escreveu, além das publicações que ele foi seguindo na Revista Espírita até ele falecer. Depois a Revista Espírita sobreviveu uns 2 ou 3 meses, uma parte com artigos que ele já tinha preparado com antecipação, e os seguidores não quiseram dar continuidade à Revista Espírita. Nem havia razão para dar, porque um Kardec era um só, não poderia ter substituto. Bem, então, a Gênese, que é publicada em 68, é o livro da maturidade intelectual do professor. Ele já tinha 11 anos de trabalho de publicação no Espiritismo, quando em 57 ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos. Então ele já tinha publicado 11 números da Revista Espírita. E a Revista Espírita, 11 volumes, tinha uma periodicidade mensal. Então ele publicava 12 números ao ano. E publicou esses 12 números ao ano através de 11 anos naquela época. Ele recebia muita correspondência, ele estava muito amadurecido em relação às dificuldades do ensino e do conhecimento do Espiritismo. Ele sabia bem. Bom, então ele publica a Gênese, que vai tratar de uns temas difíceis do Espiritismo, que era
ainda de conflito em 68. E vai com a Gênese propor novos esclarecimentos e orientações. Qual era a preocupação do professor? Era que as pessoas compreendessem a doutrina espírita. E na compreensão da doutrina espírita havia também uma sorte de efeitos materiais, quer dizer, a doutrina espírita engloba os fenômenos espíritas. Por isso nós dizemos que ela é tríplice: ciência, filosofia e moral cristã. Então, como ela englobava os fenômenos materiais, esse estudo dos fenômenos materiais, como nós dissemos aqui, né, a fenomenologia inteligente e de efeitos físicos, né, a produção de ectoplasma, a produção de materialização, né, ela englobava todo esse estudo, as curas espirituais. Então, isso gerava nas pessoas uma espécie de confusão, que achavam que esses efeitos físicos ou materiais seriam alguma coisa de extraordinário, né? Como se o médium ou o efeito físico fosse algo do sobrenatural, algo do milagre. Mas a doutrina espírita ia batendo pelo método de observação experimental, pela investigação, procurando as leis que regulavam esses fenômenos. Daí, logo na página do livro A Gênese, na página de frontispício, o que ele coloca? Vamos ver aqui. Olha bem, vocês vão começar a entender o pensamento dele na Gênese. Ele diz o seguinte: olha, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Está claro isso? Hein, Fábio? Está claro? Ele vai pontuar o que é milagre, se há milagre, se há materialização, se há psicofonia, se há mediunidade, se há cura, se tudo mais que a fenomenologia espírita produz, ele vai pontuar, e as predições, quer dizer, predição em relação ao futuro. Ele vai estudar esses dois lados que até então são objeto de coisas chamadas de milagre, de fantástico, de extraordinário, de sobrenatural. Porque ele sabia que isso gerava conflitos. Então ele coloca assim: a doutrina espírita, é o resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Então ele já diz o seguinte: primeiro, a doutrina não é obra dele, é um ensino concordante e coletivo. Quer dizer, como nós vimos, a questão do multicentrismo, da pluralidade de médiuns, da conformação e da identificação das respostas, do consenso, tudo aquilo que nós estudamos. É um ser coletivo, que são os espíritos. Olha só, a ciência é chamada a constituir a gênese, a origem, de acordo com as leis da natureza. Olha só, hein, Wilson? A ciência é chamada a estudar as leis da natureza. E Allan Kardec engloba os fenômenos espirituais como os fenômenos da natureza. Não da natureza material, mas da natureza espiritual. Olha onde ele está chegando. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imutabilidade das suas leis, quer dizer, suas leis são imutáveis, e não pela abrogação, e não pela supressão e revogação delas. Ou seja, Deus não produz milagres, nem oferece milagres, são leis. Aí que é a grandeza dele. São leis, que têm causa, efeito e elementos reguladores. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Isso em relação lá às predições. Bom, com isso, quando ele diz milagres e predições, todos nós escutamos assim frequentemente: o livro A Gênese. Mas poucas pessoas, honestamente, sabem o que é esse livro. Sabem que ele está dirigido para essa interação
entre o chamado elemento espiritual, que ele descobre, investiga, com o elemento material. A energia espiritual com a energia material, que vai formar esses fenômenos espirituais que a ciência, a física atual, não consegue entrar. Mas ela, viu, Corinthians, vai entrar um dia. É questão de tempo. Então, o livro é eminentemente científico e pretende desmistificar esses endeusamentos dos fenômenos espíritas. Então, nos comentários 1, lá em cima, predições e milagres. No comentário 2, a natureza dos fenômenos espíritas. E 3, não se revoga as leis divinas, esses fenômenos são fruto dessas leis divinas. O professor demonstra não existirem milagres. Olhem bem, nem predições absolutamente certas, quando procedentes, quando não dos espíritos puros. Esses não encarnam mais. Esses podem fazer. Jesus era um espírito puro, então ele podia falar assim, né, corretamente com relação ao futuro. E com certas limitações dos espíritos superiores, que são espíritos que estão numa escala abaixo, né, dos espíritos puros. Esses às vezes também erram, porque a verdade absoluta é de Deus, ou então dos prepostos de Deus, como no caso de Jesus. Ele vai demonstrar que tudo segue as leis criadas por Deus, e que jamais Deus podia criar um milagre revogando a sua própria lei. Por isso, ele, lá no frontispício, né, como nós vamos, ele vai englobar, já alude aos chamados fenômenos mediúnicos, tidos antes como milagres ou como fatos sobrenaturais, pelos que precederam o espiritismo e pela família espírita, que não sabe isso corretamente. A ciência está entrando mais uma vez. E ela não quer saber de ninguém. Ela busca a verdade. Ela não quer saber de religião. Se a religião é essa, é aquela. Ela é fria, é igual um bisturi que vai dissecando ponto a ponto aquele tecido até chegar aonde está o tumor. A ciência é o maior inimiga do preconceito, da crendice, da superstição, do misticismo e de todos esses pensamentos ritualísticos e supersticiosos, né? Bom, então ele escreve no prefácio, novel, o recente livro dele. Essa obra, pois, dissemos, é um complemento das aplicações do espiritismo de um ponto de vista muito especial. Muito bem. Os materiais, ou seja, as matérias, né, os textos e as experiências se achavam prontos ou pelo menos elaborados há muito tempo. Ele já tinha isso. Mas não chegara a hora, ainda o momento de serem publicados. Ele aguardava. Era preciso, primeiramente, que as ideias destinadas a lhe servir de base atingissem a maturidade. E, além disso, se fazia necessário levar em conta a oportunidade de publicá-las. Então, ele já tinha algumas hipóteses, mas faltava para ele a comprovação dessas hipóteses, que o tempo foi dando a ele condições de experimentação, de observação experimental, de forma a consolidar essas hipóteses em fatos. Bom, então ele mostra aqui a cautela e a prudência que foram características do professor Kardec, que, segundo Emmanuel, ela é a razão encarnada, né? É a lógica encarnada, Allan Kardec. E expressa que o tempo e o momento certo para serem expostas, né? Tudo tem um timing, né? Há um timing para poder expor esses assuntos. E tinha chegado o timing de entrar nessa seara, né? O Espiritismo, no que tange a compreensão dos efeitos resultantes da
interação da matéria, elemento material, com o elemento espiritual, precisava que esses fatos fossem consolidados por pesquisas e comprovações experimentais. Eles esperavam o momento. E aí avança mais um pouco e diz o seguinte, no que ele considera a compreensão do espiritismo correta. Ele precisa definir claramente, na revelação espírita e na elaboração do espiritismo, os papéis dos espíritos e dos homens. Tá? Ele precisa definir o que os espíritos faziam e o que os homens faziam. Está claro isso, pessoal? Sem isso não dá para andar. Não vai dar para andar. Só pensar em espírito não anda. Só pensar em milagre não anda. Só pensar em ciência humana, atual, física, material também não anda. Tem que fazer uma interação disso. Tem que saber como isso é construído. Então, ele diz, essas considerações introdutórias que limpam, vamos ver aqui o que é Schoeman, de toda a ideia, limpam o espiritismo de toda a ideia do misticismo. Nós vamos ver isso, Schoeman e misticismo. E faz objeto do primeiro capítulo do livro, que é o caráter da revelação espírita. Então a preocupação dele é essa, é tirar o misticismo de dentro do espiritismo, o sobrenatural, o milagre, para poder entender plenamente o espiritismo. Aí no livro dele ele vai produzir o caráter da revelação espírita, que ele já tinha publicado na Revista Espírita. Aí ele continua, pedimos atenção para esse ponto, porque, de certo modo, aí está o nó da questão. Ora, para o professor falar aí que está o nó da questão, a gente vai ver na frente, ele era um professor, ele era um pedagogo, ele era um cientista, em Jorge, e ele era um espírito superior. Um espírito superior. Não pensem que Allan Kardec era qualquer espírito, qualquer médium. Era um espírito superior, que reúne a um só tempo a ciência, a sabedoria e a bondade. Não é? Reúne essas três qualidades. Ele é sábio, ele é bom e ele conhece. Então esse espírito é que tinha que expressar a doutrina espírita. Ser o veículo, né, de estruturação da doutrina que estava chegando. Não é um espírito comum, não digam muita besteira achando que Allan Kardec é isso e aquilo. É um espírito diferenciado. Só ele podia fazer isso. E ele diz que tem um nó na questão. Essa questão da entrada do misticismo dentro da doutrina. Então vamos ver o que ele diz. Escoimar. Escoimar é escoima mais ar. Coima. Coima é igual, no dicionário, é a pena, é o castigo. Por extensão, é impureza. Livrar da coima é purificar. Portanto, livrar o espiritismo da falsa ideia, do falso conceito, purificar o espiritismo. Misticismo, esse é o grande problema da casa espírita e da família espírita. Esse é o problemaço. Esse é. Do grego, mystikos, misterioso. É a tendência a considerar a ação de supostas forças espirituais ocultas na natureza que se manifestam sem aparente explicação, fora da razão. Disposição para crer no sobrenatural. Repetindo o professor, escoimar o espiritismo de toda ideia do misticismo. Ou seja, purificar o espiritismo das crenças nos milagres, no fantástico, no sobrenatural. Então, essa é a proposta dele, Cleide. Proposta seríssima. Proposta que as pessoas não conhecem. Ele conclui, aliás, fui eu que escrevi isso, o espiritismo é a ciência baseada no método de observação experimental. Portanto, busca a explicação dos fenômenos
dentro da lógica e da razão, os fenômenos que são produzidos pela investigação e pesquisa. Então, nós temos que expulsar o misticismo, que é o sobrenatural. Olha, esse sobrenatural vai gerar superstição, vai gerar o quê? A crendice, vai gerar o quê? O ritual. Tem que fazer assim, ó, com o pé. Se não fizer assim, não anda a coisa, não é? Tem que fazer, dar a mão desse jeito, não pode dar a mão desse jeito para fazer a corrente. Começa toda uma série de fatos, não é? que são criados, né? Fatos mágicos, né? Quando Chico Xavier está para falecer, às vésperas, apareceu lá no vidro do hospital, do quarto do hospital que ele estava internado, uma imagem de uma santa. Vocês lembram disso? O fotógrafo é meu amigo, é o Emerson, o nome dele é Emerson, dou até o nome. Emerson, é lá de Uberaba. E o Emerson falou, doutor Paulo, eu estava passando, eu via um facho de luz, como se fosse uma espécie de raio, caí em cima da janela, eu, plef, fotografei. Ele é fotógrafo, cineasta. Hein? Depois, quando revelei, apareceu isso. Tudo bem. Isso as pessoas tomaram como um milagre. Na realidade, era a expressão, né, de uma força espiritual que queria consignar ao Chico a presença e o apoio do mundo espiritual para ele. Isso tem condições de acontecer, não é? Se a janela estiver úmida, com vapor, a gente pode pegar aquele vapor, se a gente esquenta e resfria alternadamente um lado da superfície com o outro lado, a gente pode dar ao vapor uma forma. A gente desenha até às vezes, né? No carro, no vidro, quando tem um vapor, está úmido, né? A gente consegue escrever as coisas assim, né? Na umidade. Então, não é uma coisa impossível, nem do ponto da física, nem do ponto do espiritismo. Mas isso foi dito uma grande coisa, né? E o Emerson fotografou, mas existiu. Então, nós temos que tirar esses problemas, né? E entender isso de uma maneira mais racional. E o nó da questão, o que é nó? É estorvo, embaraço, empecilho. É o ponto crítico essencial que mais nos merece atenção no assunto. Então, Kardec diz, caracteres da revelação espírita. Anda mais um pouco, porque de certo modo aí está o nó da questão. Então, o nó da questão, amados alunos, é essa interseção anômala, falsa, do ponto de vista científico, em que o fenômeno entra dentro do espiritismo, sem uma aparente explicação ou lógica, e lhe confere o caráter do milagre e do sobrenatural. É nessa interseção que está o nó da questão. Então a gente tem que abrir esse nó, tem que desatar, para mostrar. E é isso que o professor Kardec está propondo na Gênese. Vamos em frente. Então aí temos, começando a compreender a elaboração da revelação espírita. Há um conceito diferencial que Allan Kardec quer mostrar qual é o papel dos espíritos, que foram os comunicantes, etc, etc. Nós vamos ver, e o papel dos homens. Quando ele vai definir o papel dos espíritos e o papel dos homens, ele em ambos pontos, que são coisas diferentes, ele quebra o misticismo, o milagre e o sobrenatural. Isso fundamentado também na imutabilidade das leis divinas. O trabalho, então, começa com essa proposta do nó da questão. O duplo caráter da revelação espírita, desatando o nó da questão. Então, a revelação espírita, ela tem duplo caráter. Aí a gente começa a abrir esse nó, tá? Começa a abrir direitinho. Por quê? Porque ele é um tempo revelação divina, a semelhança do Cristo e de Moisés, e ele é uma revelação científica, a semelhança de Newton, Galileu, Einstein e do próprio Kardec.
Muito bem. Como Moisés e Jesus, eles só revelaram a parte divina. É uma revelação espiritual. Mas o Espiritismo revela a parte divina e a parte científica. Quando se compreende esse duplo caráter, nós vamos entender que esse caráter duplo formará para nós uma nova compreensão e verdadeira da doutrina espírita. Quando nós não temos essa compreensão, então nós ficamos sob a influência de falsos neodoutrinas, falsos conceitos, e vamos formando ali uma linha de superstição, crendice. Mas o professor Kardec realmente, como disse, como professor e pedagogo, tinha a perfeita visão do ensino do Espiritismo e das dificuldades encontradas no estudo dessa questão. Bom, frente a essa ignorância sobre o duplo caracteres, o caráter duplo da revelação espírita, um gerado pelo papel dos espíritos ou pelo papel e outro pelo papel do homem, é como se a gente tem um aluno que estuda e vai passando lá do jeito dele, né? Infelizmente, as pessoas às vezes passam, né, sem prova, não é isso, Wilson? Vai passando. Aí ele chega lá em cima e ele tem que fazer um problema de física, de química. Tá ali um exemplo. Que tem uma equação de primeiro grau, é só uma incógnita. É só descobrir o que é X. Uma incógnita só. Como o problema de física ou de química tem a incógnita, vamos supor que é o tempo, que uma velocidade de um corpo, para descobrir a velocidade V do corpo, problema de primeiro grau, incógnita, ele não sabe fazer essa equação, então ele não pode fazer física, ele não pode fazer química, porque ele não tem a matemática. Pode nem fazer a economia, pode fazer nada dentro da área que mexe com algum tipo de valor, de número. Está inabilitado. É a mesma coisa que se passa com as pessoas que desconhecem esse conceito nuclear do Espiritismo, que é o nó da questão, que é o duplo caráter da revelação espírita. O duplo papel, um desempenhado pelos espíritos, um pelo homem, um de caráter divino e outro de caráter científico. Aí começa a confusão. E a confusão anda. Bom, o professor, depois de 11 anos de atividade espírita, ele sabia muito bem o problema dessa ignorância do conceito que gerava tantas más ou deturpadas interpretações da doutrina, gerava uma série de incompreensões da doutrina. Daí ele chamou de nó da questão. Aí eu faço o meu depoimento aqui para vocês, alunos. Para o autor do presente trabalho, já passados 157 anos, né? Hoje nós estamos fazendo, e agora em abril nós fizemos 157 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, face à constatação dessas dificuldades de conhecimento, né, que afeta a família espírita de hoje, esse tema tornou-se mais do que o nó da questão, na época do Kardec. Para mim, tornou-se um verdadeiro nó górdico, que é aquele nó que a gente tem muita dificuldade de desatar, é quase impossível. Quando uma coisa é muito complicada, quase impossível, a gente falou, atou com o nó górdio. Se na época do Kardec era assim, hoje é pior ainda. Porque se constituíram neo-espiritismos, neo-conceitos, neopráticas dentro da casa espírita e que se consolidou no dia a dia como uma verdade, mas uma verdade isolada, não a verdade como a gente concebe na pesquisa científica. Ficou difícil, isso até cristalizou. Bom, então, para que a gente possa entender mais um pouquinho isso, vamos estudar agora a revelação espírita. Primeiro como revelação espiritual, que é o primeiro caráter, né? Que é a revelação divina. O que se propõe a revelação divina dentro do espiritismo? Qual a sua origem?
ela procede dos espíritos, como nós vimos aqui. E dá cumprimento que Jesus falou em João 14. Aliás, o próprio comando disso tudo é do Espírito da Verdade, que rege o Espiritismo, mas na realidade é o pseudônimo do próprio Jesus. Nessa fase iniciativa do estudo do Espiritismo, nenhum homem está envolvido. Tudo provém de Deus, que por meio da sua hierarquia de prepostos e representantes, o superior hierárquico maior, que é Jesus, e os subordinados imediatos, que são os espíritos superiores. Então, o momento de criação, do aparecimento dos fenômenos das mesas girantes, e posteriormente aquela infinitude de fenômenos de toda espécie e de espíritos comunicantes, sobretudo os espíritos que deram o ensinamento do espiritismo ao professor Kardec, isso foi o quê? Foi um fato criado por Deus. É ali que começa a revelação divina. Assim como Deus nomeou como seu preposto Moisés para estabelecer o decálogo, as 10 leis, os 10 mandamentos, assim como Deus estabeleceu a vinda de Jesus para trazer os seus evangelhos, assim Deus estabelece a vinda do Espiritismo. E cumprimenta até com a predição de Jesus que está em João 14. Então, isso é um caráter divino. E nesse caráter divino, qual é o objeto disso? É rediviver, quer dizer, atualizar os ensinamentos de Jesus, que estavam esquecidos ou deturpados. E fazer uma interpretação dos textos evangélicos com compreensões bem claras, bem explícitas, explicações das parábolas, enfim, tudo o que esclarece as corretas conceituações e definições das palavras, o que é reino dos céus, vida futura, justiça divina, Pai celestial, enfim, e atualizar tudo que Jesus disse em relação às leis divinas. Então, esse é o caráter divino. Proceder o aparecimento do Espiritismo e rediviver numa nova linha interpretativa correta os ensinamentos de Jesus. E trazer novos ensinamentos também, explicando o que Jesus falava sobre, propriamente, as suas parábolas. Bom, o segundo aspecto da revelação espírita é o lado científico. Bom, esse trabalho, a pesquisa, já é do homem. É o homem que vai fazer isso. Porque ele vai ter que aplicar um método de observação experimental. Nós estudamos método de observação experimental, um bocado de aula, isso vai fazer parte depois, a gente vai consolidar essa apostila numa só, né? Que a gente está fazendo por partes. E estudamos também o método de observação experimental espírita, que é um pouquinho diferente do método de observação dos fatos físicos, né? Porque no espiritismo os fatos são inteligentes, eles se comunicam por si mesmos, eles dão resposta, né? A mesa não gira só, não dá um efeito físico, não é uma ação do movimento, ela responde, é diferente. Então o fato no espiritismo ele se comunica, o fato na física é um fato físico, ele apenas dá um efeito físico, mas não se comunica. Aí o método novo, né, que é o método de observação experimental espírita, né? Bom, os conhecimentos que os espíritos produziram não chegavam prontos e acabados. O homem teve que construí-los através da pesquisa, classificá-los, sistematizá-los, produzir um estilo de redação científica compatível com a descrição da ciência e didaticamente os transmitir. Então esse é o trabalho de um paper, de um trabalho científico. O objeto da revelação espírita, no caso científica, do lado científico, é o elemento espiritual, o estudo do elemento espiritual, das leis que regem o mundo espiritual, dos seres que ali se encontram, mais tarde chamados de espíritos.
Estuda ainda as influências e as interações da energia do mundo espiritual com o material e particularmente também do destino do homem após a morte. Então isso aqui, ó, é uma nova cosmologia. Cosmose é o universo, é o estudo de um novo universo, que é o universo do espiritismo. Então isso é ciência. Tem uma cosmologia da nossa natureza material. Isso é objeto hoje da física, da química e das ciências materiais. Mas a ciência espírita, ela traz um outro mundo, muito claro, que é o mundo espiritual. Então, vamos sintetizar o que foi dito aqui. Espero que você esteja acompanhando. Bom, a revelação espírita... para mim, por favor. A revelação espírita, ela tem esse duplo caráter. Daí, essa compreensão dela é a base de formação doutrinária. Tá? Tá certo, Paulão? Sem isso, dança. Dança. Não vai saber equação de uma incógnita, não. Não vai poder andar, fazer nada. Não vai saber nem fazer uma regra de 3 simples. Se tanto vale tanto, X valerá X. Y. Não sabe. Não anda. Vai ficar naquele meio da superstição, da crendice, do babamão de médium, daquela coisa toda. Mas não vai andar. Juro que não vai andar, porque o professor Kardec disse. Então, a base da formação doutrinária está aqui. Qual é a base para entender essa revelação? Ela tem um aspecto divino, que é o aspecto espiritual, cuja iniciativa e aparecimento procedem de Deus. E os instrumentos de comunicação são os espíritos superiores, e sua proposta é reviver os ensinamentos de Jesus, estabelecer os pontos fundamentais da doutrina, como desencarnação, como lei da causa e efeito, como justiça divina, não é? Como problemas de prova, expiação, não é? Enfim, e atualizar as leis divinas, né? Que são as leis criadas por Deus. Quais são os responsáveis por esse lado? Como os espíritos superiores atuam? São os profetas e os messias, que são os reveladores divinos. No caso do espiritismo, são os espíritos superiores, né? E o outro lado é a ciência pura, em que a iniciativa e o aparecimento dessa pesquisa científica é do homem. Então são os homens, aqui são os espíritos superiores. E a proposta dessa nova ciência, que é a ciência espírita, é o estudo da natureza do mundo espiritual, das leis que regem o mundo, dos seus habitantes, do que é nascimento, do que é evolução, do que é a morte, qual é a destinação da vida, né? Que é o caráter evolutivo, e a interação entre elemento espiritual e elemento material, formando aqui uma nova polo de energia, né? Que vai justificar a fenomenologia espírita. Isso aqui é âmbito de quem? Do cientista e dos pesquisadores. Então, mais uma vez, vamos voltando. É dentro dessa compreensão do papel dos espíritos e do papel do homem, do papel que os espíritos têm na parte divina, que é fundamentalmente ligada a Jesus, a moral do Cristo, em alguns pontos fundamentais também da doutrina, e a parte científica, que depende do trabalho de pesquisa e de investigação do homem, é que é formado o espiritismo. É isso que ele diz. Por sua natureza, diz o professor, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa do mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Esse duplo caráter é que vai nos dar sustentação para tudo. Diz o professor, participa da primeira, que é a divina, porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem. Ela apareceu
pela vontade de Deus. Porque os pontos fundamentais da doutrina, os ensinamentos fundamentais, provêm do ensino que deram os espíritos, encarregados por Deus de esclarecer os homens. Então aqui, esses pontos fundamentais estão contidos no livro dos espíritos. E o aparecimento dela é um aparecimento, uma revelação divina. Para esclarecer os homens acerca das coisas que eles ignoravam e que não podiam aprender por si mesmos, o que lhes importa e que lhes importa conhecer, hoje que estão lá. E participa da segunda, lá em cima do caráter científico, por não ser esse ensino um privilégio de um indivíduo algum, mas é ministrado por todos do mesmo modo, por serem os que transmitem e os que recebem seres passivos, por não serem seres passivos. O espírita não é um indivíduo passivo, o pesquisador é ativo, dispensados do trabalho, observação e de pesquisa. Pelo contrário, ele vai trabalhar a observação, ele vai trabalhar a pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio. Nós não renunciamos ao nosso raciocínio, nem ao nosso livre-arbítrio. Por que não está interdito o exame? Enfim, porque não impede que nós façamos a nossa investigação, mas ao contrário, o Espiritismo recomenda. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que o Espírito lhe põe sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as conclusões e explicações. E o modelo disso, desses ensinamentos, está no Livro dos Espíritos. Então ele conclui, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, isso é, sendo sua elaboração o fruto do trabalho do homem. Bem, então nós estamos a partir disso entendendo o seguinte, que toda fenomenologia espírita, ela também é âmbito do estudo da ciência espírita. Ela vai ser explicada da mesma forma que são explicados os fenômenos físicos e químicos e a constituição da matéria, né? Na época que verificaram a primeira constituição da matéria, foi ainda no século XIX, 1800, que foi um grande século de avanço científico, né? Tivemos Rutherford, Soddy, que conceberam o átomo como um núcleo, tendo prótons e nêutrons e um elétron, uma série de elétrons orbitando diversas órbitas, né? Até, parece que são 7 órbitas, né? São 7. Dependendo, então eles conceberam o átomo assim, porque átomo vem de Demócrito, né? A e não. Tomos é divisão, indivisível. Átomos, não divisível. Essa foi a concepção do século XIX. Mas aí houve algumas coisas interessantes, porque o casal Curie, Pierre e Marie Curie, né, e verificaram que os átomos produziam um tipo de energia que impressionava as chapas de fotografia que ela guardou numa gaveta, como a luz impressiona. Então eles viram que a matéria se transformava em energia, que aquilo que era um átomo radioativo, que a massa dele era tão grande, a massa atômica, que ele tinha que soltar a energia para equilibrar a massa com os elétrons. Então eram as substâncias radioativas. Então a energia, a matéria se transformou em energia. Depois veio Einstein, que mostrou que a energia é igual à matéria, né, na teoria geral da relatividade. E as coisas foram andando, foram tomando uma concepção. Hoje a matéria, para nós, ela tem mais ou menos 62, o átomo tem pelo menos 62 subpartículas, partículas subatômicas, meia dúzia, 2, que são os quarks.
Então é um negócio que foge ao que Sode, Bohr estruturaram, ao que o casal Curie estruturou, enfim, a coisa evoluiu. E essa concepção de matéria, ela vai chegar a um ponto em que nós vamos entender, um dia a gente vai ver, porque a física quântica vai explicar alguma influência que a matéria tem do pensamento, que é a consciência do homem. Aí a física quântica explica isso, de uma maneira que não é objeto da nossa aula. Então as coisas avançaram, e a física está louca para entrar no mundo espírita. E ela vai avançando sem saber, mas vai avançando. Que ela vai avançando para essa nova energia espiritual, que é a energia do elemento espiritual, que é a energia do mundo espiritual. Então, quando nós falamos em psicofonia, psicografia, mediunidade, cura, materialização, tudo isso tem suas leis. E que a ciência espírita, quando ela entra nisso, ela só pode melhorar a fenomenologia. Ela começa a dominar. Os fenômenos de materialização são estudados muito bem por Chico Xavier, em algum dos seus livros, né, citações, né, de materializações. Peixotinho foi um médio de materialização, né? Tivemos Ana Prado no Pará, também materialização. Tivemos estudos da revista Light na Inglaterra, né, sobre materialização. São estudos maravilhosos, né, sobre ectoplasmia. Isso é um domínio do conhecimento espírita já. E nós temos que entender bem esse processo, mesmo que ainda não esteja comprovado. Porque quando falam para nós ectoplasmia, nós não sabemos o que é, não descrevemos. Que é uma substância leitosa, esbranquiçada, que sai dos orifícios naturais do médium, sai pela boca, pelo ouvido, pelos poros, pelo ânus. É isso que nós sabemos. E que essa substância, ela serve de espécie de formador, de condensador do perispírito do médium, né? O perispírito ele é formado de átomos do mundo espiritual e do mundo material, mas ele é muito tênue, né? Ele não tem uma densidade que nos impressiona à vista. Mas quando nós densificamos ele com ectoplasma, né? Enchemos ele, né, de ectoplasma, aquilo ganha uma densidade e o fenômeno aparece. E aparece como luz, né? Porque são partículas de luz, hein? Não dá ainda. Não, a luz destrói, os fótons destrói, mas ele aparece na materialização, que é um ambiente escuro, tem que ter uma temperatura mais baixa, né? Tem que ter uma série de ambientes, sobretudo os que estão na materialização, tem que ter um pensamento muito puro, porque eles influenciam a qualidade da materialização. Eles não sabem, mas a base da materialização é um bom médio ectoplasma, mas um bom membros com espírito muito elevado, pensamentos muito elevados. Então, a ciência espírita só vai contribuir para isso, em vez de deixar isso na mão de um ou outro, que se acha muito importante por ter esse conhecimento, que na realidade o grande médium de materialização também foi Chico Xavier. Tem experiências com Chico, né? De acordo com Jorge Risini, né? Está bem descrito, né? Experiências luminosas, mas o Emmanuel falou, você não é médium de materialização, você não tem que perder energia nisso, você tem que escrever, e proibiu o Chico de continuar dando materialização, né? Porque ele tinha ectoplasma muito puro. Então, o que acontece é que as pessoas têm medo da ciência. Como a igreja tinha medo, né? Do Galileu, do Kepler, a igreja medieval, né? Tem medo da concepção artificial, né? Da fertilização assistida, né? Não é? O feto só pode ser fecundado por uma relação sexual, né? Se não tiver relação, não há fecundação, existe, não é? A fecundação, a fertilização assistida, que é in vitro, né? Então a igreja está cheia de medo, cheia de problemas, né?
Aí tem que vir a AIDS para mostrar que nós temos que ter uns fenômenos de preservação, porque é um vírus que contamina o indivíduo pelo ato sexual ou pelo sangue, né, que são fontes de contaminação. Sangue e relação sexual, né? Então, tenho que vir, vamos supor, essa epidemia da AIDS numa época para mostrar que a igreja não tem razão, né? Que essas coisas que ela alude, já a ciência vai batendo, vai tirando dela, né, a propriedade dela, né? Enfim, então, quem tem medo da ciência? Paulão? Quem tem o poder, tá certo? Poder assentado em cima de quê? Do misticismo, do sobrenatural, do milagre e do extraordinário, no caso do espiritismo. Quem não tem medo da ciência é que quer regular isso tudo como fato científico e dar um progresso aos fenômenos espíritas. Aonde está o risco do espiritismo, da incompreensão dele? É essa intersecção, desconhecer esse cruzamento que não pode acontecer do fenômeno espírita se superpondo à revelação espírita. Que a revelação espírita é dos espíritos do homem, espíritos divina, e o homem é a parte experimental. Então, nós vamos ter que trabalhar com a parte experimental para investigar os fenômenos espíritas. Bom, então, sem isso nós não vamos andar, vamos continuar acreditando em Papai Noel, não é? Papai Noel espírita. A progressividade é a revelação espírita, quer dizer, como é que ela anda? Allan Kardec estabelece 2 critérios para mostrar que a revelação ela pode evoluir, né? Daí o termo progresso, progressividade. Ela evolui na pesquisa e na investigação. Quais são os critérios que podem ser aceitos como novos conhecimentos doutrinários? É a generalização do fato, que deve acontecer em diversos centros, em diversos países, é o multicentrismo e a concordância deles, quer dizer, eles acontecem da mesma maneira em Paris, em Londres, em Nova York, no Brasil, né? Se ele acontecer simultaneamente, que isso já é simultâneo, novos fatos espíritas de caráter reveladores, eles então vão ser aceitos pela doutrina. Generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesmo da sua existência, ou seja, sem a concordância, sem a realização, nós não podemos também edificar essas revelações, de onde resulta que todo o princípio que ainda não haja recebido a consagração da generalidade, do controle da generalidade, não pode ser considerado parte da doutrina. Será uma opinião isolada, da qual os espíritos não podem assumir nenhuma responsabilidade. Está cheio de opiniões isoladas, porque não tem nenhum caráter da generalização e da consensualidade. Então nós fizemos um gráfico aqui sobre a progressividade da revelação espírita. A revelação espírita, ela tem que ser submetida, ou tem que ser, apresentar a generalização, multicentrismo e concordância, consensualidade. Quando isso sobe a uma determinada população de pesquisadores, médios e centros espíritas, então ela chega ao seu nível de credibilidade e de aceitação. Mas isso pode não acontecer no tempo 1, concordância muito baixa, pode melhorar e generalizar no tempo 2, pode cair no tempo 3, pode subir outra vez no tempo 4, e no tempo N ela pode chegar cá em cima, aonde então no tempo N ela chegou a um nível de aceitação e, portanto, ela é consagrada agora como um novo conhecimento espírita. Vamos dar um exemplo prático, que eu não queria me estender muito, porque eu queria liberar vocês às 9 horas, para não perderem a condução. É a ideia de que Chico Xavier é a encarnação do Allan Kardec. Sem entrar em outros detalhes
sobre o espírito de Allan Kardec, como espírito superior, e as encarnações anteriores de Allan Kardec, né? Que a gente conhece, John Hus, né? E outros que a gente conhece, né? Podemos andar até a Bíblia com ele, né? Até a Bíblia. E as encarnações de Chico, que são outras, e a ligação de Chico ainda com Públio Lentulhos, como Lívia, a filha de Públio Lentulhos, não é? Que é o Emmanuel, né? Sem entrar nesses detalhes, quem é Chico reencarnado, quem é Allan Kardec reencarnado, o espírito de Chico, que é um espírito feminino, né? Muito típico, né? Não tem nada com homossexualidade, é um espírito feminino, né? E Allan Kardec, então são coisas diferentes, né? Bem diferentes. Então, sem entrar nisso, nós temos que dizer o seguinte: uma informação dessa gravidade, em que se diz que Chico é a encarnação do Allan Kardec, né, Jorge? Ela tinha que explodir simultaneamente em diversos centros espíritas, através de diversos médios, através de N detalhes, de forma a se justificar pelo princípio da concordância, da generalização. Como isso é opinião isolada de um médium aqui ou médium acolá, isso ficamos com o professor Kardec. Isso é opinião de um médium, não é opinião dos espíritos. Então não pode ser admitido isso dentro da doutrina espírita. Mas por uma hipótese qualquer, se nós acharmos que amanhã isso venha acontecer, ad absurdo, por absurdo, então nós vamos, né, inserir, sim, Chico Xavier é a encarnação de Allan Kardec. Por isso, porque factualmente, de acordo com os princípios da pesquisa espírita, do espiritismo científico e experimental, nós chegamos a essa conclusão. Então é isso que nós queríamos passar para vocês hoje. Vocês vão sair com uma nova noção das coisas, vocês vão ver o lado científico do espiritismo, o lado divino, e vão ver como isso foi construído para que formasse então essa tríplice disciplina, né? Ou as três disciplinas, com três interfaces: a filosofia, a ciência e a religião, não é isso? Porque o espiritismo é isso tudo. Então nós estamos terminando a nossa aula. Vamos agradecer a presença de vocês e pedir aí para o Amilcar colocar a Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, eis que terminamos aqui, no último dia de abril, esse trabalho ligado ao professor Kardec com o seu ponto máximo de ensinamento, de acordo com o livro A Gênese, o milagre e as predições, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Acreditamos estar indo de encontro à vontade dos espíritos superiores e mais uma vez agradecemos aqui ao professor Kardec, esse grande revelador espiritual, porque ele revelou para nós a doutrina espírita. Que Deus guarde o professor e ele esteja sempre conosco, no comum daqueles que buscam a verdade do Espiritismo. Senhor, pedimos e agradecemos também por poder irradiar sobre esses irmãos
que estão em deficiência, em falta de saúde, em problemas conjugais, em problemas domésticos, em problemas familiares, que essa energia vá aonde eles queiram, estejam sofrendo e compelidos, agoniados, e ali ela esclareça de fato as coisas, tirando essas obscuridões e essa penumbra que dificulta o relacionamento entre os casais, entre as pessoas, no trabalho, em todos os lugares onde há uma sociedade. Dê saúde e paz também a esses irmãos. Pedimos por esses irmãos desencarnados, pedimos em particular pela nossa irmã, a aluna Marli Vieira de Mello, a professora Marli, que desencarnou na última sexta-feira. A nossa Marli será homenageada por nós aqui na próxima aula, né? Ela que foi uma professora de matemática e ela com tanto tempo conviveu conosco e também com os alunos aqui seus de matemática, as crianças do lar do Frei Luiz. Pedimos também pela irmã Odete de Oliveira Gonçalves, desencarnada hoje, no dia 30 de abril. E assim, agradecendo a oportunidade de servirmos a causa espírita e pedindo por esses irmãos que desencarnaram e pedindo paz a todas as famílias, desejamos a todos os alunos um 1º de maio de muita paz também, muita tranquilidade e muito refazimento da energia e tendo um tempo também de estudo e reflexão. Que Deus nos abençoe. Estão encerrados os nossos trabalhos nesse mês do Livro Espírita, hoje, 30 de abril do ano 2012, pela graça de Deus. Assim seja. Amém. Vamos só fazer a prece que Jesus nos deixou. Todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Mais uma vez, em nome de Deus e pela graça de Deus, em nome de Jesus, damos por encerrado a nossa aula. Que todos vão em paz e felizes para os seus lares. Amém.